Olá, professor Lucas Moraes, e agora nós vamos resolver a questão 3A do 17º exame da OAB, que é a segunda prova do ano de 2015. E não é uma questão qualquer, é uma questão que foi cobrada na segunda fase para aqueles candidatos que escolheram fazer o direito tributário. Vamos lá, vamos acompanhar tudo isso e já vamos aproveitar e fazer um resumo completo sobre taxas. Vem comigo. Olha só, o Estado X instituiu em 2010, por meio de lei, tá aqui, princípio da legalidade, sempre atento a isso, taxa pelo serviço de prevenção e extinção de incêndio, prestado ou colocado à disposição do contribuinte. A referida lei definiu o contribuinte como o proprietário de unidade imobiliária, residencial ou não residencial. Portanto, o contribuinte, está aqui para vocês, o contribuinte é o proprietário, muito bem falado no enunciado, tá certo? A qual o serviço estaria dirigido, bem como determinou que o valor da taxa, portanto aqui a gente falando sobre base de cálculo da taxa, tá? Isso é importante, muito importante. O valor da taxa seria calculado com base no tamanho da unidade imobiliária. Nada se dispôs na lei sobre eventuais responsáveis tributários pelo pagamento da taxa, né? Responsabilidade tributária não tem nada falando na respectiva lei, também é importante. João, na condição de proprietário, aluga desde 2011 seu imóvel situado no referido estado X para Pedro. Portanto, eu tenho o João, que é o proprietário, e o inquilino Pedro. No contrato de locação celebrado entre as partes, o qual foi devidamente registrado no registro de imóveis, estabeleceu-se que uma das cláusulas dizia que a responsabilidade, olha aqui, a responsabilidade pelo pagamento da taxa de prevenção e extinção de incêndio seria exclusivamente de Pedro, tá? O que é bastante comum no mercado, isentando João de qualquer obrigação sobre ela. Quem fala isso? A lei? Não. Quem fala isso é o contrato de locação estabelecido entre o proprietário, que é o João, e o inquilino, que é o Pedro. Não a lei. Está escrito aqui, a lei não falou nada sobre responsável tributário, tá certo? Tendo em vista o exposto, respondas os itens a seguir, questão discursiva, segunda fase da OAB. Letra A. É constitucional o cálculo do valor da taxa de prevenção e extinção de incêndio, tendo como parâmetro um dos elementos que compõem a base de cálculo do IPTU. Essa é a pergunta que foi feita na letra A, e eu vou falar para vocês também um pouquinho da letra B. Eu chamo vocês aqui para vocês prestarem atenção em um assunto que é muito importante. Olha só. Taxas têm fato gerador diferente de impostos. Impostos, quem pratica o fato gerador é o contribuinte. O contribuinte quem presta serviço, fato gerador do ISS. O contribuinte quem vende mercadoria, fato gerador do ICMS. O contribuinte quem apura as rendas e proventos de qualquer natureza. Portanto, o conceito de imposto que está lá no artigo 16 do CTN é exatamente este. Imposto é todo tributo que não está vinculado a uma atividade estatal específica, ou seja, o fato gerador está vinculado a uma ação do próprio contribuinte. Isso significa que a base de cálculo do imposto aponta para o contribuinte, é o patrimônio do contribuinte, a renda do contribuinte e por aí vai. Taxa já tem uma natureza jurídica totalmente diferente. O fato gerador não é mais praticado pelo contribuinte, é praticado pelo ente federativo. O ente pratica o fato gerador, no caso de taxa 2, ou o exercício regular do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de um serviço público específico divisível. O custo deste fato gerador, vou trazer aqui para vocês verem isso tudo, ó. O custo desse fato gerador, acompanha aqui que aqui tem um desenho bem bacana.
O ente federativo, então, praticando o fato gerador 1 ou o fato gerador 2, está gerando um custo, o custo é repassado para o contribuinte por meio da cobrança de uma taxa, tá certo? Portanto, taxa tem caráter de contraprestação. Isso significa que o valor da taxa tem que ter correspondência entre o custo. Isso significa que a base de cálculo de uma taxa não pode estar apontada para o contribuinte. Portanto, são inconstitucionais taxas que usem base de cálculo idêntica dos impostos. É isso que está escrito no artigo 150, parágrafo 1º da Constituição Federal. Mas atenção, isso não significa que eu não possa eventualmente usar um ou outro elemento. Por exemplo, uma taxa de coleta de lixo pode usar como um dos critérios para se apurar o custo do serviço prestado a área edificada, a área de uma residência, a área de comércio. Obviamente isso reflete a quantidade de lixo que é produzido. Ou seja, posso ter um ou mais elementos considerados no imposto que também são considerados, desde que este elemento reflita o custo, seja um indicativo do custo do serviço prestado ou do exercício do poder de polícia. Isso é o que fala a súmula vinculante número 29. Então, cuidado. Não posso ter identidade de base de cálculos entre taxa e impostos, naturezas jurídicas diferentes. Mas eu posso ter um ou outro elemento, tá certo? O que eu não posso é olhar exclusivamente para o contribuinte. Portanto, são inconstitucionais. Taxas fundadas apenas em um percentual do capital social, inconstitucional. Taxas que considera exclusivamente a atividade da empresa, taxas que considera exclusivamente número de funcionários, taxas, isso é muito comum, taxas inconstitucionais porque a sua base de cálculo é um percentual do faturamento da empresa, por exemplo, 10% do faturamento da empresa, 5%, ou seja, isso não reflete o custo do ente federativo, não pode ser base de cálculo de taxa se acontecer inconstitucional, tá certo? Vamos voltar lá para o nosso enunciado? Olha só, letra A, perguntando, é constitucional o valor da taxa de prevenção e extinção de incêndio, tendo como parâmetro um dos elementos que compõem, olha, e ele deixa muito claro, um dos elementos que compõem a base de cálculo do IPTU, ou seja, é apenas um dos elementos. Obviamente ele me fala aqui sobre o valor, sobre base de cálculo da taxa, que está no enunciado. Olha só, o valor da taxa seria calculado com base no tamanho da unidade imobiliária. Características do IPTU, o tamanho da unidade imobiliária é um dos elementos para se chegar ao valor venal, a base de cálculo do IPTU mas não somente este elemento. O tamanho da unidade imobiliária, ele serve também para me definir o custo deste serviço que está sendo prestado? Sim, quanto maior a unidade imobiliária, maior é o custo que o ente federativo, no caso o Estado, está tendo para prestar esse serviço público, né? Ou seja, é exatamente isso que acabamos de falar aqui e temos o respaldo aqui da súmula vinculante número 29, tá? Súmula vinculante número 29 mostrando que eu posso usar um ou outro elemento da base de cálculo, tá certo? De imposto. O que eu não posso, artigo 145, parágrafo 1º, é identidade entre base de cálculo dos impostos, tá certo? Portanto, o nosso gabarito eu tinha que falar exatamente isso. É constitucional? Essa é a pergunta, sim, é constitucional, tá bom? Apenas a título de curiosidade, que não é mais sobre taxas, aqui a gente está falando de responsabilidade tributária, que também foi abordado neste enunciado. No enunciado, ele fala que a lei não nomeou responsável tributário, apenas João como contribuinte. Muito bacana isso, e muito cobrado em prova. João fez um contrato de locação com Pedro e numa cláusula de um contrato de locação, um instrumento particular, mesmo que registrado na matrícula do imóvel, um instrumento particular ou que fosse um instrumento público, ele passou essa responsabilidade para Pedro, tá? E a letra B questiona o seguinte, o João, ele pode, caso Pedro não pague essa taxa ou o imposto correspondente
o João pode se eximir da responsabilidade, já que essa responsabilidade foi repassada a Pedro em razão de uma cláusula contratual, e a resposta encontra-se na análise do princípio da legalidade. Ou seja, artigo 97 do CTN, todos os elementos da hipótese de incidência de um tributo, fato gerador, base de cálculo, alíquota, sujeito ativo, sujeito passivo, todos eles têm que ser definidos por lei. A lei definiu Pedro como responsável tributário? Não. Pedro é responsável tributário? Não, em hipótese alguma. Sugiro também a leitura do artigo 123 do Código Tributário Nacional, que diz o seguinte: salvo disposição legal, olha o princípio da legalidade, as convenções particulares, elas não podem ser opostas face à fazenda pública para modificar a relação jurídica, o sujeito passivo da relação jurídica tributária. Portanto, essa cláusula não pode ser oposta ao fisco. Cuidado, a OAB já te perguntou. Professor, então essa cláusula é inconstitucional em hipótese alguma. Essa cláusula é nula em hipótese alguma. Por quê, professor? Se o senhor está falando que não pode ser oposta ao fisco. Exatamente por isso, eu estou dizendo apenas que não pode ser oposta em relação ao fisco, mas ela tem validade na área civil. Na prática funciona o seguinte: essa cláusula vale apenas entre João e Pedro. No caso de não pagamento da taxa ou não pagamento do IPTU, o fisco vai executar o contribuinte, que é João, indiscutível, tá? Não adianta João levar o contrato, falar que fez um contrato com Pedro para o fisco, isso é inoponível. Está lá no artigo 123 do CTN. Então, João vai ter que pagar. Depois que João pagar, obviamente, na área civil, não tem mais nada a ver com direito tributário, aí sim João pode entrar com uma ação regressiva cobrando isso de Pedro, porque essa cláusula não é nula e tem validade, mas apenas na área civil, tá certo? Com esse conhecimento você matava lindamente essa questão de direito tributário da segunda fase da OAB. Vamos ver o gabarito da OAB? Olha que bacana aqui, esse é o gabarito que foi dado pela OAB. Olha só. Gabarito comentado. É constitucional? Sim, é constitucional o cálculo do valor da taxa de prevenção e extinção de incêndio, tendo como parâmetro um dos elementos que compõem a base de cálculo do IPTU. Embora o artigo 145, parágrafo 2º da Constituição e o artigo 77, parágrafo único do CTN, estabeleçam que as taxas não poderão ter base de cálculo própria dos impostos, o STF, por meio da súmula vinculante número 29, já vimos, já consolidou o entendimento de que não viola os referidos dispositivos a adoção no cálculo do valor da taxa de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto. Olha só isso, desde que não haja, importantíssimo, desde que não haja integridade, integral identidade entre uma base de cálculo e outro. Gabarito da OAB exatamente do nosso slide que está aqui, que é o slide resumo, tá? E só para concluir, esse slide resumo ele é todo trabalhado em uma outra aula completa que eu falo sobre taxas. Qualquer dúvida sobre os fatos geradores, sobre o exercício do poder de polícia, sobre serviço público específico e divisível, sobre utilização compulsória, sobre utilização efetiva ou potencial, sobre correspondência entre base de cálculo e o custo do serviço prestado, sobre competência tributária, sobre quais taxas são constitucionais ou inconstitucionais, corre lá na minha aula completa de taxa que eu abordo tudo, mostrando jurisprudência, mostrando decisões, mostrando fundamentos legais, uma aula bem bacana, tá certo? Então fica aí o nosso grande resumo, fica aí a resolução da nossa questão e aguardo vocês para mais outras questões. Grande abraço!